pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Banga. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo o Bruno Martins Soares e o Luís Filipe Silva, convidados residentes. E regressamos a um convidado que já esteve connosco, o Pedro Sobral, administrador da Leia e presidente da APEL. Viva, Pedro, bem-vindo novamente. Boa noite. Um prazer. O tema do episódio de hoje é Vem aí a Amazon. Bem, nós achamos que a Amazon já vem aí há alguns anos e ainda não chegou. Quando chegar, vamos todos reparar. Pedro, tu, como não só como administrador da lei, mas se calhar até como presidente da APEL, tens que estar atento a estas coisas. A Amazon é um gigante, todos os mercados onde foi, as coisas nunca mais foram as mesmas. Muitas editoras ou muitas livrarias, muitas cadeias sofreram, algumas fecharam, outras tiveram de se reinventar. Queres-nos falar um bocadinho desse fenómeno que nasceu nos Estados Unidos, mas já se espalhou um bocado por todo lado e que qualquer dia chega cá? Sim, isso não é uma pergunta muito linear. É curioso, quando nós estamos aqui a falar a Amazon está a chegar, estamos sempre a falar da loja portuguesa, não é? Porque a Amazon já chegou a Portugal há muito tempo. Sim, loja portuguesa. Exato, existem, isso nós sabemos, não está quantificado porque a Amazon sempre foi muito difusa nos dados, mas nós sabemos neste momento que existem umas centenas de milhares de clientes nas Amazons, nomeadamente na loja americana e na loja inglesa. Portanto, de facto, a Amazon já está em Portugal, não tem ainda uma loja portuguesa. O que nos parece, ou pelo menos a ideia que temos de que haja uma Amazon.pt a muito curto prazo, é porque há ali 2 ou 3 movimentos muito clássicos de quem aborda o novo país, nomeadamente a construção de uma página portuguesa na Amazon.es, que é a nossa loja vizinha, onde tinham alguns livros à venda, de editores portugueses, depois abriram nessa mesma Amazon.es esta dita página em português, com os mesmos livros em português, e portanto normalmente isto indicia, sabemos, ou pelo menos diz que já existe a construção de um fulfillment center no centro do país. Parece-nos natural também que, havendo um em Vigo, que do ponto de vista logístico e operacional a Amazon já esteja pronta. Portanto, a curto prazo parece-nos que exista uma loja portuguesa, ou no mínimo a Amazon.es tenha uma loja totalmente dedicada ao mercado português. Isto porque também a Amazon, como é o caso, por exemplo, da Amazon Alemanha, que serve diretamente a Polónia, serve a Amazon França, serve o mercado de língua francesa da Bélgica, e, portanto, muitas vezes também há essa questão. Agora, isto parece em preciosismos, mas acaba por ser relativamente importante para tentar responder à pergunta que tu me fizeste, que é o que é que vai acontecer. Uma coisa é, se tivermos uma Amazon.pt, teremos então a Amazon de armas e bagagens em Portugal, significa uma estrutura dedicada ao mercado, significa um foco total às várias categorias que a Amazon trabalha, basicamente são todas, ou quase todas. Outra coisa é, por exemplo, estarmos neste cenário onde há uma loja alojada, uma loja portuguesa, ou na Amazon.es, onde obviamente o foco não será tão intenso, que significa que as levas de impacto ou as ondas de impacto serão completamente diferentes. Portanto, vamos assumir aqui, desculpa aqui esta introdução longa, mas acho que é importante para quem nos ouve, vamos aqui assumir uma Amazon.pt. Se tivermos uma Amazon.pt, temos de olhar aqui para 3 coisas fundamentais. A primeira, o que é a Amazon revolucionária? O que é a Amazon é neste momento a loja online, pelo menos do mundo ocidental? E digo do mundo ocidental porque, como sabem, a China e a Ásia é servida por uma coisa chamada Alibaba, que acaba por ter uma taxa de penetração maior que a Amazon. Mas o que é que a Amazon, de facto, domina o mercado ocidental? Bom, primeiro porque traz 3 variáveis importantíssimas. A primeira, a acessibilidade. Todos nós já percebemos como é fácil comprar o que quer que seja na Amazon. Segundo, o preço, onde, em princípio, tudo é muito mais barato, e já vamos falar sobre isto, porque isto é uma questão crítica. E terceiro, o serviço, a forma como, obviamente, há um engajamento muito personalizado com quem compra. Aliás, há uma frase muito engraçada do Jeff Bezos, ele há 2 anos disse: ganhar um Globo de Ouro permite-nos vender mais sapatos. E isto dá uma ideia do que é que de facto estamos a falar. Estamos a falar de uma empresa que tem uma capacidade para trabalhar os dados de cada consumidor de uma forma muito fina
e que faz com que haja ali uma fidelização por vezes canina de muitos dos consumidores que ali estão. Portanto, se nós pegarmos nestas três variáveis, há duas que, na minha opinião, vão trazer uma série de fatores positivos para o mercado português, tem a ver com a acessibilidade e tem a ver com o serviço. Isto porque vai obrigar aos players, quer online, quer offline, isto é, livrarias, quer o comércio online de livros, agora funilando um bocado para o mercado dos livros, de se preparar, de inovar e de, obviamente, tentar chegar a esta qualidade que a Amazon oferece ao consumidor final. E o preço, penso que aqui há uma boa notícia, pelo menos aqui no mercado português, que é, pelos dados da Europa, ou pelo menos da União Europeia, todos os países que têm leis do preço fixo implementadas não permitiram que a chegada da Amazon tivesse uma desnatação de valor do mercado. Isto é, não permitiu à Amazon aquela estratégia muito clássica de uma entrada muito agressiva, com descontos massivos e agressivos, contínuos, com o grande objetivo de ganhar cota de mercado para que depois, a partir do momento em que fosse dominante, então pudesse começar a cavalgar nessa posição dominante, tentando manipular, e aqui quando falo manipular não é de uma forma negativa, mas tentando condicionar as várias variáveis do mercado. Isso não acontecerá porque a lei de preço fixo não permitirá que essa entrada... Mas, Pedro, isto tudo que tu estás a dizer, quer dizer mais ou menos, quer dizer, assim à partida, eu suponho que não será tão simples quanto isto, que isto são boas notícias para os editores, mas más notícias para os livreiros, ou estou enganado? Isto agora é mesmo entrar... Bem, isto também é um podcast de fantasia, não é? Portanto, ligado a essa área, portanto, vamos entrar... Isto agora vamos entrar na especulação pura. Okay. Sabes que, olhando para vários mercados, não é líquida essa análise. Se numa fase inicial de crescimento da Amazon, de 1995 para cima, o retalho de livreiros sofreu muito, e bastante. Aliás, houve aquela famosa derrocada de uma histórica rede livreira que era a Barnes & Nobles, mas depois olhamos com um bocadinho mais de atenção, percebemos que a Barnes & Nobles, antes da entrada da Amazon, já tinha enormes dificuldades. Estava alavancada numa dívida massiva, teve ali uma estratégia no princípio dos anos 90 de uma abertura muito rápida de pontos de venda, muitos deles em centros comerciais, que têm custos fixos muito mais elevados. Portanto, estava ali numa situação já muito frágil, e a Amazon, quando entra, acaba por ser quase uma machadada final, ou acaba por ser ali depois de uma parceria desastrosa com a Microsoft, com aquele Reader / tablet NUC que eles lançaram. Portanto, basicamente a Amazon nessa primeira fase nos Estados Unidos fez com que algumas redes livreiras e algumas livrarias de facto tivessem sofrido, mas também é verdade que em 2021, e de acordo aqui com o número do Pew Research Center, em 2021 há neste momento mais livrarias nos Estados Unidos que havia há 15 anos. O que significa que, se numa primeira fase aquele retalho que não teve capacidade de adaptação e não teve uma capacidade rápida de adaptação fechou e sofreu, é verdade que aquele que o teve não só conseguiu prosperar, como outros que não estavam no mercado, e porque a Amazon fez com que o mercado tivesse crescido, entrassem também com propostas diferenciadoras, outras formas de estar no mercado, etc, etc. Portanto, não é líquido que haja essa destruição de retalho. Então está-se a ler mais, é isso que estás a dizer? Nós já falámos sobre isto. Está-se a vender mais livros. Se está a ler mais, é outra questão, não é? Mas dou-te aqui outro dado. Em Espanha, como vocês sabem, Espanha vive ao contrário de Portugal. Portugal tem uma concentração muito grande em 2 ou 3 grandes retalhistas, um na grande distribuição, 2 em redes livreiras. Estes 3 clientes representam quase 80% do mercado de venda offline, chamemos-lhe assim. Aqui em Espanha, por exemplo, é exatamente o contrário. Isto é, o mercado livreiro é muito fragmentado. A esmagadora maioria, eu acho que o cliente maior, que eu acho que é o Corte Inglês, tem, se tiver cota de mercado de 9, 10% é muito. Portanto, o maior player tem uma cota de mercado desta valência. Portanto, a esmagadora maioria do mercado funciona em muitas redes, em muitas livrarias independentes ou redes muito pequeninas. E a Amazon chegou há 4, 5 anos, e segundo eu sei pelos meus colegas do Grêmio de Editores e Livreiros Espanhóis, não houve falências por causa disso. O mercado livreiro teve um maior impacto com a pandemia do que com a chegada da Amazon. Portanto, não é líquido que os livreiros sofrem.
Os editores, também temos aqui casos variados. Nos Estados Unidos, a Amazon pôs em causa uma posição dominante daquilo que eram conhecidas as Big Five, os 5 grandes grupos editoriais, e aí diria que para o consumidor e até para o retalho, aquilo que a Amazon teve foi diminuir o peso dominante que estes grandes 5 editores tinham no preço. Lembra-se que não há lei de preço fixo e o preço é livre, e portanto havia ali uma influência muito grande do lado da oferta por parte destes 5. A Amazon basicamente disrompeu esse processo. Pedro, queres-nos só dizer quais são os Big Five? Que é Penguin, Random House? Na altura eram Big Five, agora não são, não é porque houve uma grande consolidação, mas na altura estaríamos a falar da Penguin, da Random House, da HarperCollins, da McLaughlin, se eu não estou em erro, e não é Little Brown, agora não. Simon & Schuster, exatamente. Tudo isto agora está, Simon & Schuster é Penguin, a Random House é Penguin, a HarperCollins está num processo de consolidação com o Penguin Random House, mas que nos Estados Unidos foi posto em causa pela autoridade da concorrência, porque há ali uma consolidação muito forte. Mas na altura vamos acabar com uma grande editora, Big One, no final. E a Amazon. E a Amazon, sim, porque a Amazon, entretanto, como sabem, também tem uma influência. Estamos aqui a olhar para a Amazon do lado do retalho, há depois o lado da Amazon Publishing, não é? Que também já tem um peso bastante grande. Não pela edição própria, mas pelas ferramentas que habilitou do self-publishing. Não é? Nos Estados Unidos, em 2019, foram lançados 4 milhões à volta de 4 milhões de novos livros, 1,7 milhões foram em self-publishing. É uma barbaridade, não é? Portanto, tem um peso bastante grande. Mas agora, voltando outra vez um bocadinho para aqui, e essa pergunta até é interessante, até podíamos aqui fazer um exercício. Foi a Amazon que levou esta consolidação das Big Five apenas numa Big One ou duas. É possível que, dada a perda de capacidade de negociação e de capacidade de influência, nomeadamente na variável preço e distribuição e condições de distribuição, isto é, desconto, que essas Big Five tinham, possivelmente foi através da consolidação que tentaram outra vez equilibrar um bocadinho o jogo. Isto agora eu acho que se nós formos observar, também vamos descobrir que surgiram uma série de editoras independentes que se calhar são muito mais do que eram há 10 anos atrás. Sem dúvida. Também... Sem dúvida. E recorda-te, não, mas isso é sem dúvida. Além disso, porque tens de contar aqui também com as famosas editoras em plataformas online, não é? Por causa da Amazon, tiveste passado um tempo o Amazon Kindle, que é outro negócio, exato, e com isso veio o Kobo, com isso veio a Ingram, com isso veio a Apple, a Google também entrou no jogo. E isto é uma segunda componente que a Amazon trouxe, que foi a questão do livro digital. É a Amazon que, de facto, e isto em 2004, 2005, que com o seu Kindle e o ecossistema Kindle começa a trazer esta questão da leitura digital, que durante muito tempo, também já falámos disso, a última vez que tivemos aqui esta nossa conversa, parecia o santo grau. De repente, agora com a leitura digital, e agora que toda a gente lê, agora que o mercado vai, etc, não aconteceu. Mas é um facto que na altura causou grande distúrbio, não pela disrupção tecnológica, mas acima de tudo o modelo de negócio, porque o Kindle o que trouxe foi aquela barreira psicológica dos $9.99, não é? Do preço dos $9,99. E aliás é aí, se antes a relação com as Big Five já era tensa, isto é, a venda online do livro físico, quando é lançado o Kindle com este limite psicológico dos $9,99, aí claramente as 5 estrebucharam imenso. Numa primeira fase não colocaram os seus catálogos à venda. E agora com certeza está bastante abaixo, porque a média neste momento de livros de e-books que tu estás a vender, estás a falar de preços entre os 3,99 e os 5,99. Isso quando não são 0,99, não é? Sim, há muita coisa gratuita também por causa do self-publishing, não é? E que faz alguma confusão depois ver alguns livros alguns e-books de grandes autores são mais caros em e-book do que em paperback. Sim, sem dúvida. Mas também olhamos para os números, não é? Tu nos Estados Unidos, por exemplo, e agora olhando outra vez para números do Pew Research Center, tu tens 25% dos americanos a lerem e-books.
e isto está estável nos últimos 4 ou 5 anos, não é? A disrupção tecnológica que na altura o Jeff Bezos prometeu, porque de facto quando ele apresentou o Kindle e apresentou a plataforma Kindle, disse isto é o the next big thing, é agora que o mercado livre como conhecemos vai deixar de existir, e isso não aconteceu. E atenção, e é uma altura que depois do Kindle entra a Apple e entra a iBook Store, que era ainda por cima numa altura em que o iTunes, isto é, a plataforma de distribuição de música, estava no seu maior hype possível. O iBooks veio a seguir, que é uma loja igualmente com a mesma mecânica, mas nesse caso para livros. Depois a Google entrou com o Google Books, apareceu a Kobo, como aqui falámos. Houve ali uma altura entre 2005 e 2010 que de facto achava-se que tudo isto ia mudar. Não mudou de todo, não é? Mas há outro conceito muito importante que a Amazon traz, que também me parece disruptivo em termos até de modelo de negócio, que é o print on demand, não é? Que é essa capacidade de tu tens as pessoas já não têm que investir em ter sei lá, 1000 livros, 100 livros em casa, podem publicar na Amazon, ou uma editora pode publicar na Amazon, e depois a Amazon só imprime um livro, não é? Quando é comprado. Isso não vai também mudar o modelo de negócio e mexer com o modelo de negócio? Veio apontar caminhos, mas voltamos outra vez, quer dizer, eu acho que, voltando agora outra vez à questão dos e-books, eu acho que é isso que está a acontecer também com a questão do print on demand e também a questão do self-publishing, porque também, se tu te recordas, há 6 ou 7 anos, através das plataformas de self-publishing, também começadas e também iniciadas pela Amazon, quando comprou a Creative Space, achou-se de repente que as editoras iam desaparecer porque estava ali o maná, porque os autores... E o que é um facto é que as plataformas de self-publishing trouxeram muitos autores novos ao mercado, mas também nem os editores desapareceram e, acima de tudo, foram os editores que mais beneficiaram porque foram buscar muitos autores famosos de autopublicação. Eu não estava a pôr isso em causa, eu estava a dizer é que se calhar está a mudar o panorama das coisas. Não, mas eu queria-te fazer só aqui uma ponto para aquilo que estavas a falar do print on demand, porque essa questão do print on demand é muito importante. Porquê? Para te dizer que a questão do self-publishing ou a questão do e-book criou essa sensação de que ia haver aqui uma alteração de paradigma por um novo modelo de negócio. Há, de facto, numa primeira fase, uma taxa de adoção, quer de leitura de e-books, quer no self-publishing, muito interessante, mas depois, de repente, estabilizou. E a questão do print on demand, que a Amazon já disponibiliza há muito tempo, quando estou a falar há muito tempo, há mais de 10 anos, literalmente, nos países onde ela está disponível, beneficiou alguns editores porque permitiu, através desse print on demand, disponibilizar fundo de catálogo que já não estava a ser impresso e, portanto, aumentou a variedade de títulos disponíveis e permitiu, como tu disseste bem, a alguns autores que não estavam a ser editados nas chamadas editoras tradicionais irem à Amazon Publishing, publicarem na Amazon Publishing, em que a Amazon, por simplesmente, não imprimia uma tiragem de X, mas deixaria o livro disponível para cada vez que fosse comprar, se mandasse o... Isto também promove, digamos assim, os editores independentes, não é? Porque um preço grande para um editor independente parece-me ser o custo de armazenamento, não é? E o custo de stock, que é uma coisa que é para todos, pode ser proibitivo. Quanto maior é a editora, maior é esse peso. Olha, aqui, recuando um pouco para olhar ali para o big picture, a chegada da Amazon a Portugal, uma Amazon.pt, o que é que vai significar? Tu achas que, como eles têm uma grande força de comunicação e chegam a todo lado e são trendy, tu achas que se pode ajudar, a Amazon pode ajudar a aumentar o hábito de leitura em Portugal, por exemplo? Foi um dos temas do último podcast contigo e chegámos à conclusão que são hábitos que estão na cauda da Europa. Achas que a Amazon pode ajudar a inverter isso? A pergunta que estás a fazer é se aumenta os hábitos de leitura ou se aumenta o número de livros vendidos? É o hábitos de leitura? Epá, se aumenta o número de livros vendidos, porque aumenta os hábitos de leitura, idealmente as duas coisas. Eu acho que a Amazon vai claramente aumentar o número, vai aumentar a dimensão de mercado. Eu acho que as pessoas vão comprar mais livros. Não vejo... confesso, exatamente por isso que acabaste de referir, porque vai ser trendy, porque em Portugal somos muito early adopters, desculpem agora estes anglicismos uns assim dos outros, mas é um facto. E, portanto, há esse entusiasmo, essa máquina vai ter impacto.
Sabemos também, e isso também vai ser muito falado, este governo que vai entrar agora em posse é muito entusiasta da digitalização e é muito entusiasta da entrada destas grandes empresas em Portugal, e se eles tiverem aqui uma estrutura, vais ter ministros e secretários de Estado a inaugurar instalações e a fazer loas a tudo aquilo à volta, e portanto aquilo vai ser um impacto grande. E eu acredito que muita gente vai comprar na Amazon e muita gente vai comprar livros na Amazon. Se os vai ler, eu não acredito que só porque há uma Amazon que vai vender livros que vão, a partir daí, ler mais, porque a Amazon não é uma plataforma que incentiva a leitura. A Amazon é uma plataforma de e-commerce que, acima de tudo, incentiva o consumo. E por isso acho que a variável consumo vai mudar. Também acredito que isso não irá canibalizar outros meios de venda em Portugal. Estou a falar agora das livrarias. Talvez uma UC sinta um impacto, talvez uma FNAC.pt sinta um impacto, mas aí, podendo haver um efeito de substituição, o efeito líquido será sempre superior, e estou a assumir que quem compra livros nas livrarias continuará a comprar livros nas livrarias, ok? Não vejo de repente pessoas deixarem aquela compra de impulso, que é o que acontece infelizmente muito nas livrarias, porque não temos os tais leitores regulares que falámos da outra vez, e por isso acho que isso não vai acontecer. Mas, Luís, deixa-me só voltar outra vez ao que estávamos a falar, porque eu acho que dá essa big picture, não é? Que há muito esta questão de olharmos para aquilo que a Amazon traz de novo, e tudo o que nós referimos aqui era de facto inovador no seu tempo, a questão da venda em 3 cliques de um livro e 48 horas depois de estar em casa, a plataforma Kindle e a leitura de e-books, a questão do print on demand, self-publishing, etc, etc. Mas quando olhamos para mercados mais maduros, vamos olhar para os Estados Unidos, que foi onde tudo começou, nada disto alterou o paradigma de negócio, nem alterou modelos de negócio, alterou processos, alterou talvez, e aí sim, a balança de poder entre grandes players instituídos do lado de edição, como os Big Five, ou do lado do retalho, como eram as Barnes & Nobles, que basicamente foram pulverizadas. Mas tirando esta questão, quando temos esse big picture, o que vemos é um mercado com uma dimensão maior, mesmo com uma Amazon que detém 50% de cota de mercado na venda de livros físicos. Estamos a falar de um mercado de dimensão maior. O mercado dos Estados Unidos tem vindo a crescer. Tem, como eu referi há pouco, temos assistido a maior abertura de livrarias. Eu não tenho aqui dados, mas estou de acordo com o que tu disseste há pouco. Acredito que hajam até mais editores neste momento a ler. Portanto, o efeito líquido é positivo. Ok? Portanto, eu acredito que em Portugal, daqui a uns anos, se estivermos aqui todos a falar e ainda conseguirmos falar, não é? E ver bem, provavelmente chegamos à mesma conclusão. Pode haver um primeiro período de distúrbio. Acredito que se olharmos para aquilo que é o grau de concentração no retalho físico, para os editores era uma boa notícia que agora um quarto retalhista online viesse a desromper esta posição de domínio, viesse também a reequilibrar o jogo do comércio online de livro, que basicamente vive de 2 players, que é a UC e a FNAC.pt, uma Almedina.net que já tem uma presença interessante, mas que obviamente ainda está distante dos outros. Eu vejo do lado da distribuição de livros, e agora falo como editor, vou tirar aqui o chapéu da pele e falo como leia, vejo isto com entusiasmo por este lado. Porquê? Porque há uma lei de preço fixo que vai amortecer aquele embate agressivo de pressão muito grande em cima dos editores de tens-me de vender livros a 80% de desconto. Isto é um número hipotético, é um absurdo, mas para termos a ilustração, porque assim o podem fazer. Em Portugal não o podem fazer. E depois também, se o vão fazer a partir dos livros que têm mais 24 meses, como sabes, Luís, também não é aí que há grande procura, porque de facto um deles tinha um impacto grande nos descontos agressivos no lançamento de novidades, best-sellers, etc, etc. Queria só fazer uma pergunta ao Pedro, se tu sabes se há algum caso mundial em que a Amazon, quando entrou, normalmente entra com livros, mas que tivesse entrado também com outras mercadorias. Isto porquê? Porque o próprio Bezos diz que a Amazon sempre foi uma empresa de tecnologia e não uma retalhista, né? E pode dar-se o caso, quer dizer, começamos a falar de especulação e se calhar continuando nesta senda, pode dar-se o caso de no futuro a percentagem
do negócio dos livros ser tão pequena em toda a sua oferta que aquela Amazon vendedora que nós conhecemos de início deixa de fazer sentido. Eu penso que os cloud services neste momento representam para aí 25% das receitas. Não é? E já agora, por acaso estás a tocar numa coisa muito gira. Qual é, na vossa opinião, qual é o peso na faturação total da Amazon, qual é o peso dos livros? Eu acho que é muito baixinho já, não é? Tem 15, 20%. 10%. 10%. Mesmo assim são 280 bilhões de dólares. Mas os trocos. Os trocos, exato. Mas estamos a falar de 10%. A Amazon nunca... E isso é uma coisa interessante, porque nós, no nosso setor, sempre olhamos para a Amazon como um online bookstore, não é? Como uma grande loja de livros, mas de todo é isso. Aliás, se nós olharmos mais uma vez para o mercado mais antigo, que é os Estados Unidos, 4, 5 anos depois da Amazon ter aberto, já estava metido, neste caso até na venda eletrónica online. E se nós olhamos agora neste momento para aquilo que é o ecossistema da Amazon, nós temos a Amazon.com, temos a Amazon Go, temos a Amazon Fresh, temos a Audible, temos a Amazon Kindle, temos a Amazon Prime Video, temos o Twitch, que é uma plataforma online de jogo, temos os cloud services, ou os web services, que neste momento é a grande fatia, não só de faturação, mas de margem, é claramente aí onde estão a apostar, porque acima de tudo, o que a Amazon é, mais do que uma empresa de tecnologia, é o que se chama uma long tail company, que aliás é uma definição estratégica que o Jeff Bezos já tinha referido numa reunião de quadros há muitos anos atrás, que é ter esta visão literalmente a 360 graus, de onde, desde a parte da distribuição, que foi onde começaram, até a oferta de serviços de alto valor acrescentado, como são os app services, consegue, se tu reparares, ter aqui um ecossistema totalmente fechado para aquilo que é um consumidor corporativo e simultaneamente individual, porque eu, como CTO de uma empresa, tenho os cloud services, mas entretanto, como pai de família, vou comprar as minhas mercearias à Amazon Fresh, já comprei um livro, estou a ver um audiobook e entretanto tenho o meu filho no Twitch a jogar jogos online. E portanto, esta visão de longo tail, isto é, de cauda longa, de ter... o Jeff Bezos tinha uma expressão muito gira que é, agora vou fazer tradução livre, mas nós temos de perceber quais são as prateleiras infinitas que a internet me dá. E, portanto, eu olho para a internet e eu que vejo prateleiras infinitas. O objetivo... Não, de facto é um paradigma completamente diferente de prateleiras, não é? Porque tu entras numa FNAC, entras numa Bertrand e concentras-te naquilo que são as novidades, que é aquilo que está ali à tua frente, e depois tens o resto nas prateleiras à volta. Para encontrares um livro tens de fazer um exercício bastante complexo, enquanto que tu vais à Amazon e tu és sistematicamente bombardeado com livros que estão ligados àquele título que tu estás a ver, mas que se calhar só são comprados, já são uma backlist, já estão lá no fundo do baú, mas que para ti surgem como se fossem novidades imediatamente à frente. Mas atenção dos olhos, que não é? A prateleira é tua, não estás a ver a mesma prateleira. Exatamente. Isto tem um efeito nos autores, não é? Porque os autores médios acabam por vender menos, porque quem vende mais são os autores que vendem menos, que só estão na long tail, ou os autores que vendem mais, que são aquilo que as pessoas vão diretamente à procura. É exatamente esse raciocínio que tu estás a referir, que para nós é relevantíssimo, que estamos neste mundo dos livros. O Jeff Bezos vê estas prateleiras infinitas para livros, para mercearias, para eletrónica, para aparelhos de ginásio, para etc, etc. Estás a ver? E, portanto, nós muitas vezes tendemos, e é um facto, porque, e agora voltando outra vez, recentrando aqui um bocadinho aquela primeira pergunta que o Luís fez, a Amazon foi visto como o grande disruptor do mercado editorial. Eu acho que também foi um mito. Atenção que muitas vezes estas coisas também depois são cobertas por um hype tão grande que de repente perdemos um bocadinho o contacto com a realidade. Há de facto um impacto grande. A Amazon aterra sempre com grande ruído, e lá está com Big Bang, não é? Acho que é feliz para este podcast. Mas se nós olharmos depois a médio e longo prazo, o mercado readequa-se e consegue, neste caso, no setor editorial e livreiro, aproveitar aquilo que de positivo a Amazon tem. Portanto, eu acho que em Portugal o que vai acontecer é que, obviamente, há aqui players
quer do lado do retalho, quer provavelmente do lado da edição, mas essencialmente do lado do retalho, que vão sentir uns grandes tremores. Isso é um facto. Eu acho que uma Sonai, se tu reparares, se nós olharmos para aquilo que é o panorama de retalho, quem provavelmente vai sofrer mais é a Sonai, não é a Fnac ou a Bertrand. O grande concorrente da Amazon nos Estados Unidos é o Walmart. Não era a Barnes & Noble, nem é o retalho especializado, é o Walmart. Aliás, eles estão taco a taco ali a concorrer por uma série de questões. E aqui é provavelmente a Sonai que vai ter mais alguma dificuldade em conseguir lidar com esta agressividade e esta capacidade e a excelência de serviço que a Amazon oferece, ainda por cima depois da pandemia, quando de repente há muitos portugueses a migrar para online. E, portanto, eu acho que vai haver... um bocadinho aquilo que o Luís diz. Se tu pesquisares Luís Filipe Silva na Amazon, se calhar aparecem-te 2 ou 3 ou 4 livros, mas depois aparece-te o Cortador de Relva Silva, sei lá, o drone Luís Filipe, aparece assim umas coisas que não estavas nada à espera, não é? Porque os outros artigos não estão sujeitos à lei do preço fixo, não têm essa regulamentação. Portanto, de facto, a Sonai aqui pode ser... O que eu acho é que aqui no mercado português esse grau de concentração do retalho vai ser desafiado e, portanto, como te digo, até para o editor vai ser uma boa notícia. Acho, e isso, pelo menos pelo que eu vejo em outros países, o mercado vai crescer em compra de livros. Não sei se isso vai fazer com que os portugueses leiam mais, mas pelo menos vão consumir mais livros. E eu acho que a excelência do serviço, como em todos os países onde entrar vai fidelizar muito. Falando agora nesta questão dos algoritmos, há um case study muito giro na Amazon, na altura, já isto tem uns anos, o lançamento de um livro do Jon Krakauer, que acho que era o Into the Thin Air. A Amazon fez questão de fazer ali um destaque imenso, uma coisa imensa. E os próprios algoritmos, à medida que o livro ia sendo vendido, e foi vendido umas dezenas de milhões daquilo, ia aparecendo por baixo se quem comprou isto também comprou, também gostou de... E apareceu um autor desconhecidíssimo, que ninguém sabia de onde é que vinha, que passado 7 meses estava a vender mais que o próprio Krakauer. Isto é, as pessoas são de tal forma impactadas por aquele algoritmo e por aquela forma customizada que nos oferece informação, que de repente a sugestão passou a ser o best-seller e o best-seller passou a ser uma nota de rodapé. E eu acho que isto, obviamente, vai mexer com o nosso mercado, Luís, vai fazer com que os editores, por exemplo, tenham de trabalhar uma coisa fundamental, e agora vou entrar aqui numa coisa ultra técnica, vou entrar aqui nos calabouços do mercado, que são os metadados. Ninguém trabalha em Portugal, ou poucas editoras trabalham os metadados. A Amazon vai empurrar muito isso, porque quem já trabalhou com a Amazon, como eu no Brasil, tu sabes que aquilo é trabalhado na minúcia, desde as palavras-chave, às preferências, às sinopses, à forma como ela é escrita, o tab daquilo, a forma como tu tens de pôr os blurbles da capa, e isso vai obrigar a que os editores cresçam muito daí. E esse crescimento na qualidade dos metadados, que para quem não sabe são todas aquelas informaçõezinhas que vêm quando compramos online, as características do produto, por que razão aquele produto é o melhor ou o pior, etc, faz com que os editores depois tenham metadados para trabalhar também melhor com o Fnac.pt, com o Book ou com o Book Depository, que também há de chegar aí, e nos seus próprios sítios online. Portanto, há aqui, eu pelo menos vejo para o lado dos editores, se eu vejo muita perturbação para o lado do retalho, por causa daquele grau de concentração, eu vejo aqui muitos desafios para o lado dos editores, mas que são positivos, ou que podem ser positivos, porque há ali um período de 24 meses que está protegido pela lei de preço fixo, que não vai desnatar o tal valor, que é o grande perigo que apresenta para os editores, e que, como tal, vai permitir que a dimensão do mercado faça com que todos nós crescemos em conjunto. Ou pelo menos é a minha visão cor-de-rosa da coisa, vá. Exatamente. E antes da gente falar em cenários em que a Amazon estragou mais do que criou, porque também deve haver, vou só pedir-te que penses numa palavra para ser o código de um voucher, e eu vou anunciar primeiro o que é isto do voucher, que é só para os nossos ouvintes aqui, ouvintes e espectadores do Bancast. Nós temos um código promocional para oferecer ao pessoal que acompanha o Bancast, no valor de 5 euros, para descontar em compras na loja online da saída de emergência. E o código
nós costumamos desafiar os nossos convidados a escolher. Portanto, Pedro, tens alguma ideia? Um código pequeno, não faças nada aí com 200 caracteres. Uma coisa pequena. Olha, vou olhar aqui para uma parte da minha biblioteca. Eu tenho ali, eu acho que uma palavra muito interessante de um livro, aliás, de um livro extraordinário, que aproveito para recomendar. A palavra é Stalingrado. Stalingrado. Exatamente. E isto é o título de um livro absolutamente espantoso de um escritor russo, nascido na Ucrânia, chamado Vassily Grossman, e que escreveu este livro absolutamente monumental. Portanto, a palavra-chave é Stalingrado. Stalingrado é uma boa mensagem nesta altura. Portanto, pessoal, na ficha técnica do episódio tem mais informações e isto é só para vocês que estão-nos a ouvir e a ver. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Ora, Pedro, agora pulando em frente. Eu tenho ouvido algumas histórias de horror de alguns mercados lá fora, mercados do livro, acerca da chegada da Amazon, nomeadamente no Brasil. Tu que trabalhaste ainda lá há uns tempos, se calhar não apanhaste esta fase final, porque com a crise dos últimos anos acho que a coisa complicou bastante no Brasil. Mas o que é que aconteceu, por exemplo, no Brasil? E porquê é que aconteceu lá e não acontecerá cá? Voltamos outra vez à questão da Barnes & Noble. O retalho, o varejo de livro no Brasil estava muito fragilizado. Isto é, as grandes cadeias, nomeadamente a Cultura e a Saraiva. A Saraiva estava alavancada numa dívida brutal. Isto é, as dificuldades que a Saraiva já vinha enfrentando eram muitas e que estavam muito ligados a essa enorme dívida que criaram, por uma abertura também toda ela muito rápida de um número absurdo do número de livrarias, não é? Absurdo para uma cadeia, porque se olharmos para o número de livrarias que a Saraiva tinha, eu acho que chegou a 290 ou 320 unidades ou pontos de venda de livreiros. Para o Brasil, de facto, eram muito poucos, mas gerir 320 ou 380, já não me recordo, pontos de venda num Brasil onde as entregas logísticas têm uma complexidade extraordinária, vias de comunicação, transporte, tudo aquilo era muito complicado. Num mercado que tem índices de leitura muito parecidos com o nosso, isto é, do ponto de vista percentual, o número médio de exemplares de venda no Brasil é parecido com Portugal, não é? Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas obviamente, depois são 200 milhões, não é? Exato, mas depois no top 10 tens livros que atingem 1 milhão e meio, 2 milhões de exemplares quando vendem, não é? Aqui, quando um livro vende muito no ano, que chega aos 80 mil, é uma coisa absolutamente estratosférica. Lá pode chegar a 1 milhão, mas estamos a olhar, quer dizer, para o topo da cauda, não é? Não é para o princípio da cauda, é mesmo em pontinha, aquela pontinha lá em cima. Mas a tiragem média são os seus 3 mil exemplares, não é? Sim, e a venda média é como cá, 150 a 200 exemplares na média por cada livro editado. Portanto, tem características muito parecidas com o nosso, índices de leitura muito baixos, tem esta questão que agora vamos referir, vendas muito baixas. Agora imagina, perante um mercado deste, ter de repente esta loucura, direi, delírio de abrir de repente 320 ou 380 pontos de venda, alavancada ainda por cima em dívida, e a extrema dificuldade que isto tem para sobreviver, sabendo nós que ainda por cima o retalho do livro liberta margens mínimas, não é? O mesmo aconteceu com a Cultura, que foi uma rede que também teve este crescimento muito grande, não pelo número de unidades, mas pelas aberturas farisaicas, como é que era aquela extraordinária livraria que tinham em São Paulo, que por acaso acho que é ainda a única que tem. Portanto, quando a Amazon chega, Luís, já havia uma postura bastante fragilizada. Num mercado ainda por cima que vive, isto é um mercado que vive muito do índice de consumo privado, vive muito do crescimento ou contração económica, e o Brasil anda em contrações violentas e crescimentos violentos. E isto, obviamente, para a estabilidade no negócio, a coisa não é positiva. Portanto, e não tem a lei do preço fixo. E não tem a lei de preço fixo, e pior não, o mercado tem preços diferentes para retalho diferente. Tu, como editor, podes chegar vamos imaginar, a uma Saraiva e negociar com eles um preço, e com a Cultura um preço completamente diferente. E vais depois às livrarias Nobel, que foi outra rede livreira que a essa altura também teve uma abertura muito grande, principalmente em aeroportos, que depois também colapsou, e podes lá chegar e também ter um preço completamente diferente. Tens depois segmentos com preços que, curiosamente, apesar de ser preço livre, está muito rígido. Por exemplo, o segmento do mercado religioso, que tem um peso enorme no Brasil, o preço, quer dizer, todos os livros têm o mesmo preço.
o segmento, mais ou menos, não é? O segmento de autoajuda, que é outro segmento gigantesco no Brasil, quase todos os livros têm o mesmo preço. Porque o mercado ajusta-se à concorrência perfeita, não é? Não há distorções no mercado com leis restritivas como é a lei do preço fixo. Portanto, isto para te dizer que a Amazon, quando chega, o mercado já era um mercado muito instável, com uma rede livreira com muitas dificuldades, com alguns editores como a Intrínseca, a Sextante, na altura a Record também, com algum peso, mas tudo o resto, a Lei Brasil, que na altura estourou com a Guerra dos Tronos, com alguma posição dominante, mas depois também muito fragmentado. Portanto, era um mercado muito fragilizado, que obviamente, quando de repente chega um gigante destes, que ataca o Brasil com aquela visão de ser um mercado, como tu disseste, 280 milhões de habitantes, e entra, agora vamos desculpar a expressão, literalmente a abrir, aquilo foi basicamente o último grão de areia que deixaram cair no mercado que estava muito ali equilibrado, na pontinha do dedo, e que de repente, obviamente, acabou por cair para um dos lados e acabou por trazer ainda mais dificuldades às Saraivas, às Nobel da Vida e à escultura. Mas o mercado não sofreu esse problema por causa da Amazon. A Amazon apenas acelerou um problema que já existia. Ok? Agora, passado todo este tempo, o que é que aconteceu? A Saraiva teve a oportunidade, e isso foi de facto um horror, quando tudo aquilo caiu. Os grandes intelectuais e escritores no Brasil disseram: meu Deus, estamos entregues à Amazon. Mas o que é que aconteceu? Permitiu que a Saraiva tivesse aberto um processo de recuperação de dívida, fechou muito os seus pontos e está a tentar reequilibrar as contas. A Cultura idem. Abriram mais livrarias independentes. Quem teve a grande perda, como provavelmente tu também sabes, foram os editores, que ficaram com dívidas por pagar das Saraivas e das Nobel, que em alguns casos levou à falência ou levou a problemas de tesouraria muito graves, mas que agora começaram a reequilibrar. E até antes da pandemia começaram a reequilibrar. Porquê? Porque, entanto, a Amazon fez crescer o mercado. Isto é, vendem-se mais livros neste momento no Brasil. E os últimos 2 anos, Luís, aliás, em 2019, o mercado tinha atingido valores recordes de unidades vendidas. Aqui sim, no Brasil, tenho de falar de unidades e não de valor. Lá está, porque não há lei de preço fixo. 2020 e 2021, apesar dos confinamentos, foram confinamentos, como sabem, diferentes daqueles que tivemos em Portugal, não foram tão restritivos, tão controlados, bem pelo contrário, o mercado também cresceu, e no ano passado eles tiveram um dos melhores anos de sempre. Com uma rede de varejo, desculpem, agora a minha cabeça entrou no carioca, mas com rede de retalho já mais limpa ou mais leve, mais adequada àquilo que é a real dimensão do mercado. Tiveste, entretanto, és capaz de recordar, outros retalhos online, como era o Submarino, desapareceram. Sim. Isto é, não tiveram capacidade para seguir a Amazon, mas, entanto, apareceram outros. Com a entrada da Amazon e o consumo digital, o consumo de e-books também aumentou muito. O mercado de audiobooks é florescente e efervescente ao ponto de, além de estarem os grandes players mundiais como a Audible, a Storytel, tens 2 ou 3 grandes empresas brasileiras de audiolivros. Foi a Amazon que permitiu o grande crescimento de serviços de subscrição de clubes de livro, quer infantis, quer de adultos. E, portanto, passado todo este ano, sim, aquilo foi o espetáculo dos horrores nos 2 ou 3 primeiros anos. Lá está, foi aquilo que nós falámos antes. Todos aqueles players que não tiveram a rapidez de adaptação, ou porque foram para nicho, ou porque aumentaram o seu nível de serviço, ou porque aumentaram a sua qualidade, de facto tiveram muitas dificuldades. Os que fecharam, os que já tinham dificuldades antes, mas depois, passada esta fase de destruição criadora, chamemos-lhe assim, e de uma limpeza do mercado, o que é certo é que, através do efeito Amazon, o mercado vendeu e comprou mais livros e apareceram outros players e outras formas de consumir conteúdos e outras formas de estar no mercado. Portanto, no final, o resultado líquido também foi positivo, até no Brasil, onde aquilo foi um espetáculo de horrores durante 3, 4 anos. Opa, isto é triste chegar-se à conclusão que, quando chega uma corporação gigantesca que vai comer metade das vendas, vai ser bom para todos, não é? Matematicamente parece que há aqui qualquer coisa que está a falhar. Não, mas eu ouvi-te falar quase que tão mortinho que a Amazon chega. Luís, eu vou-te explicar qual é o problema, porque é o mesmo problema. Tu és editor e por isso, aliás, és editor e por isso empresário. Não sei se és empresário e por isso editor, porque nenhum empresário de bom senso se mete neste mercado, não é? Portanto, és editor e por isso empresário.
tu tens de ter uma gestão muito a curto prazo, tens uma visão a curto prazo, tens de ter. É inevitável que olhemos para amanhã e olhemos para o mês seguinte e por aí fora. Não é? E, portanto, o curto prazo, com uma entrada como a Amazon, é sempre muito instável, como foi o caso da entrada da Apple no mercado da música. E foi de tal forma instável, foi de tal uma forma destruidora que mudou por completo o universo da música para sempre. Se tu fores à altura em que apareceu o iTunes e apareceu esta desmaterialização da música e a venda em faixas e não em álbuns, e a fragmentação do consumo de conteúdos, se tu na altura estivesses numa Sony BMG ou numa Warner Brothers, morrias, não é? Portanto, era o espetáculo dos arroz. Mas hoje olhamos para o mercado da música e nunca se consumiu tanta música como hoje. Tu nunca tiveste tantos espetáculos ao vivo como tivemos. Tu não tens tanta interligação entre a música, o cinema, a literatura, os espetáculos tridimensionais e por aí fora. E, portanto, passado todo este tempo, a entrada da Apple foi positivo para o mercado da música. Aqueles que já tinham problemas e que teimosamente confrontaram o novo modelo morreram. Aqueles que se adaptaram sobreviveram, provavelmente mais pequenos, a ganhar menos dinheiro, como é o caso da Warner Brothers, que de facto diminuíram uma gigantesca corporação e hoje é uma empresa de médio porte, mas está lá, está aí e continua a fazer o seu negócio, como outras que de repente explodiram, como por exemplo foram as produtoras de grandes festivais de música, como o Rock in Rio, e por aí fora. E, portanto, no final, essa primeira fase de destruição criadora limpa muito. E eu agora vou buscar aqui a minha costela liberal, porque assim o sou. Limpa muito das empresas pouco eficazes e pouco eficientes e provavelmente encostadas ou ao Estado, ou a um monopólio, ou a um oligopólio, ou como é o caso do retalho em Portugal, encostado a um mercado muito pequeno que faz uma concentração muito grande do lado do retalho, e que quando estas grandes empresas entram, disrompem os interesses estabelecidos, não é? Rebentam com o dique, há aquela primeira fase de inundação, depois quando limpas a lama, de repente olhas para a frente e tens uma nova cidade muito mais bonita, diferente do que era, com novas casas, com novos players, com novas formas de estar, não é? Porque repara, se não fosse a Amazon, o que eram os autores independentes? Tinham desaparecido, provavelmente, não é? E hoje em dia nunca tiveste uma plataforma de autores, nunca tiveste tanta gente a editar tanta coisa. Houve uma altura que se dizia o self-publishing só sai porcaria. Não é verdade. Há tudo, como em muitas editoras, não é o meu caso, nem o do Luís, com certeza. Há coisas que são más e há coisas que são boas. As minhas são todas boas e as do Luís também, não é? Mas há coisas boas e há coisas más. Depende dos dias, não é? Mas depende dos meses, aliás. Mas, portanto, no final o resultado é positivo. Porquê? Porque, obviamente, põe em causa os interesses que estão estabelecidos e enquistados em ineficácias, não é? Ok. Bruno, Luís, tem alguma questão para finalizarmos? Eu queria saber quando é que o Pedro acha que a Amazon vai entrar em Portugal. Se eu soubesse, não estava aqui a falar com vocês. Mas é para breve, não é? Eu acho que sim, que é para breve. Lá está, não sei se como a Amazon.pt, se como a loja alojada na Amazon.es, mas pelo menos os primeiros sinais estão lá. Falámos disso há pouco, não é? Há já a página portuguesa na Amazon.es, há em princípio um Fulfillment Center no centro do país, outro de apoio em Vigo. Sei de quadros portugueses que foram contratados para a Amazon e que indiciam, obviamente os quadros portugueses podem trabalhar em qualquer lado da Amazon, em qualquer lado do mundo, como qualquer quadro, mas indicia que já é essa questão. Para mim a grande dúvida é se este mercado é um mercado suficientemente interessante para a Amazon, não é? Porque nós olhamos para os grandes lançamentos, tivemos os grandes blocos das Américas, não é? Tivemos a América do Norte, depois tivemos a América Latina, tivemos o Brasil, depois na Europa foram as Alemanhas, as Franças, as Itálias, Espanha já chegou muito tarde, é recente, tem 5 ou 6 anos. Depois a Amazon virou-se para a Índia e não sei agora... Austrália também, exatamente. Eu não sei agora se Japão. Se nós olharmos para o número de países, não temos assim tantas lojas Amazon, se vocês não é? A minha grande questão é, olhando para a Europa, que outros países ainda estão por abrir, há países muito mais, diria eu, não é?
talvez países ainda com outra dimensão. O Reino Unido, obviamente, também está aberto, foi a segunda loja Amazon no mundo. Mas eu acho que está para breve, claramente isso está para breve. Se tu me perguntares para ver se agora te evangelizo um pouco, Luís, eu gostava que fosse uma Amazon.pt, confesso. Já que é para ter o pacote completo, já que é para levar a porrada, então que seja com o pacote completo. E não ficamos ali no meio termo, não é? E uma coisa que eu sempre, quer dizer, agora não falando em termos económicos, mas falando a nível da representatividade da língua, para todos os efeitos, sempre achei revelador em termos da importância do mercado e da capacidade de retorno, não é, do investimento de uma empresa desta natureza, que eles tivessem começado na língua portuguesa no Brasil, não é? E não cá. E, de facto, cá estão a tardar em chegar, e acho que a tua dúvida está na mente de muitas pessoas, precisamente se isto vai ser rentável, pelo menos a nível do livro, né, para a Amazon. Mas aí, Luís, voltamos outra vez à questão que tu há bocadinho tinhas colocado. A Amazon, tal e qual como no Brasil, não abre uma loja de livros. Abre uma série de valências, não é? Por exemplo, a Amazon, quando chega ao Brasil, entrou com a venda de livros, entrou com a Amazon Kindle, entrou com o Audible, isto no nosso mercado, não é? Mas também entrou na Amazon com mais de 40 ou 50 mil referências que iam desde aparelhos de ginásio até a eletrónica. Portanto, entrou com um supermercado. É verdade que ainda não entrou no Amazon Fresh, portanto, ainda não entrou diretamente nos produtos alimentares, porque normalmente entra, como entrou nos Estados Unidos, pela aquisição de uma empresa que já está nesse setor, portanto é um crescimento orgânico. Mas nós que estamos nos livros é que olhamos para a Amazon como uma empresa que entrou no mercado de livros. Não, é basicamente um supermercado online de tudo, em que o livro é uma das categorias, e depois com tudo o resto. O Web Services no Brasil também abriu 2 ou 3 anos depois. E como Portugal é um país onde se compram muitos telemóveis e gadgets e assim, até pode ser mais por isso e não tanto pelo livro que vamos ter a Amazon.pt, não é? Exato. Obviamente que nós até podemos olhar, por exemplo, há quem estava a falar de Sonai, também podemos olhar para uma Vorten, não é? Será que a Vorten é já uma Amazon portuguesa ou não? Se vocês se recordam, nos últimos 2 ou 3 anos as Vorten nos deram uma mudança enorme, não é? Em termos de visual, de espaço e, acima de tudo, do que ali estão a vender. E vocês perguntarão porque é que isso aconteceu. Eu posso dizer que isso aconteceu porque a Sonai estrategicamente a preparar-se para a chegada da Amazon. Mas é claro, eles sabem disto. Se nós sabemos que vendemos em princípio 10% daquilo, não é? dos tais 200, estamos lá nos 280 bilhões de dólares, portanto que é uma coisa muito, muito pequenina. Imagina como é que a Vorten e a informação que a Sonai tem. Portanto, toda esta mudança de marca, de referências vendidas na Vorten, do online da Vorten, que também levou um facelift gigantesco com inteligência artificial a trabalhar, etc., é já a preparação para enfrentar a Amazon. Porquê? Porque, como eu referi há pouco, e voltando agora outra vez no mercado dos livros, eu acho que dos players que estão neste mercado, aquele que vai sofrer mais instabilidade e que vai ter mais dificuldade em enfrentar a Amazon vai ser a Sonai, também pelo seu gigantismo, pelo número de pontos de venda que tem aberto, pela lentidão no processo, porque é uma empresa grande, é ágil, atenção, mas face àquilo que a Amazon, porque uma Amazon.pt vai abrir com 4, 5, 6 pessoas. 4, 5 ou 6 pessoas poderão movimentar uma loja desta natureza, com referências que vão muito além do livro, porque tudo aquilo está automatizado, porque aquilo é pegar nos algoritmos, nos processos que estão a trabalhar, traduzidos para português, falar com fornecedores e parceiros portugueses e pôr aquilo a andar. E, portanto, tem uma rapidez de atuação no mercado muito mais rápida que uma Sonai, que tem, acho que são 32 mil funcionários, ou uma coisa assim do género. Espero não estar aqui a dizer uma asneira muito, muito grande, mas tem umas dezenas de milhares de funcionários. É aí que eu acho que se vai dar o grande embate e que vai fazer a tal quebra desta concentração de 20% entre os players, neste caso no mercado livre. Na eletrónica, se metermos o resto dos retalhistas, eu acho que de facto aí vai haver grandes alterações e grandes instabilidades também. Ia só dizer que eles têm aqui uma vantagem que muitas outras empresas não têm, que eles entram cá já com os clientes. Eles já conhecem os clientes portugueses que compram noutros sítios. Portanto,
já têm, de certa forma, um pé na porta, não é? Sim, que são dezenas de milhares, não estamos a falar de um punhado deles, são literalmente dezenas de milhares, muito agarrados à loja americana e à loja inglesa, e pelo menos em 2015, 2016, a esmagadora maioria deles, também porque o número de referências era menor, era para compra de livros. Yeah. Agora compro mais na Amazon espanhola porque tem tudo na mesma e em 2 dias, 3 dias as coisas estão cá, é impressionante. Portanto, um gajo assusta-me. Eu não gosto de grandes corporações, não gosto, sempre que é aquela coisa meio distópica, aquelas coisas colossais. O Bezos já tem mais dinheiro do que a maior parte dos países. É uma coisa horrível, acho horrível. Mas realmente trabalha bem. E não podemos fazer nada contra isso. E chegando a Amazon a Portugal, se vender mais livros, as pessoas lerem mais, alguma coisa positiva se vai tirar disto. E é como tu dizes, o mercado adapta-se ao choque inicial. Passado 2 ou 3 anos, as coisas não estarão necessariamente piores. E até poderão estar melhores. Não é? Há uma coisa que é certa, Luís. Quem nos ouve, se a maior parte deles foram leitores, isto para eles é uma excelente notícia. Os consumidores são claramente aqueles que saem vencedores da entrada da Amazon, mas em todos os aspectos. Por aquilo que falámos, pela conveniência, pelo preço, pela acessibilidade, pelo serviço, pela forma, aquela envolvência 360 graus tem. Agora estavas a falar sobre isso. Há uma coisa que se chama agora o Amazon Prime, que é uma subscrição que tu tens, que te dá acesso a uma série de serviços, não é? Tens entregas a 48 horas grátis, tens produtos exclusivos, és o primeiro a ter acesso a conteúdos exclusivos no Amazon Prime, podes ouvir músicas únicas exclusivamente para ti, e tu de repente, quando dás por elas, só porque compraste uma série de coisas que precisas ou não, mas que compraste ali, vais ter um serviço exclusivo que te vai trazer um valor acrescentado absolutamente extraordinário. E, portanto, envolver de livros, gadgets, tudo, não é? Material de cozinha, tudo o que tu possas imaginar. E, obviamente, o consumidor português só vai ser beneficiado porque, como tu sabes, o retalho em Portugal, apesar de ter tido uma evolução extraordinária, apesar de ter as empresas portuguesas a fazer coisas muito boas, como é o caso da Vorten, como é o caso da Sonai, a própria FNAC, a própria Bertrand e outros até mais locais, é um facto que, aliás, voltamos ao princípio da nossa conversa, todos vão ter, como dizem os ingleses, step up the game. Isto é preciso, vamos precisar todos trabalhar a um nível, a uma agressividade, uma rapidez, a uma qualidade a qual não estávamos habituados. E isso, obviamente, quem ganha é quem no final vai alimentar a máquina, quem põe lá os euros para pagar isto tudo, que são os consumidores, leitores e os compradores de livros. Isso é claro como há, não é? E faço uma última questão, em termos de risco. Acho que eventualmente tens razão, em termos de prever que as pessoas não vão comprar fora das livrarias, né? Que eventualmente a Amazon poderá consumir ou canibalizar aqueles hábitos de compra já no digital, mas poderá a Amazon, de certa forma, com o tempo, tornar-se um risco em termos das margens ou do nível de descontos que os editores fazem, porque não podendo mexer no preço do livro por causa da lei do preço fixo, eles irão, obviamente, tender para ter esse tipo de negociações. Não é? Esse poderá ser um risco a nível de margens e de prática de grandes descontos? Eu diria que sim, se os descontos já não tivessem no seu limite máximo. Tu lembra-te que, por causa da concentração que existe no retalho em Portugal, em 3 players e com a entrada da grande distribuição em 95 ou 96, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Infelizmente, os editores em Portugal são, eu diria, literalmente obrigados a trabalhar com descontos muito altos para 80% do mercado, porque, dado este grau de concentração, não tem outra forma de resolver a coisa. Mas, quando ainda por cima os 2 principais players online pertencem a 2 destes retailers offline, não é? A UC com a Bertrand e a FNAC.pt dentro da FNAC. Por isso, quando a Amazon chegar e for muito agressivo ao desconto, provavelmente só pode trabalhar na janela dos descontos que a maior parte dos editores, nomeadamente aqueles que trabalham com grande distribuição, já trabalham. Porque também não é possível mais. Não há forma de tu teres essa lógica, não é? Tu falaste... há aqui uma coisa que eu também tenho de dizer, já agora para acabar. Eu acredito que a UC, por exemplo, está muito bem preparada para isto. A UC é uma grande loja online. Do ponto de vista do consumidor, aquilo é uma grande loja, funciona extraordinariamente bem, tem algoritmos muito rápidos, tem um bom serviço,
Mas mesmo assim, se nós olharmos para a Amazon, vemos que ainda tem espaço para melhorar exatamente por tudo isto que estamos a dizer. E, portanto, o que eu acho é que eu acho que o impacto vai ser mais pelo lado do serviço e até pelo lado da exigência que os editores possam ter, porque há aqui uma quarta alternativa, que vai ser a Amazon, do que pelo desconto, porque o desconto já está ali a bater mais do que neste momento o mercado português, infelizmente, já pede aos editores. É basicamente começarmos a perder dinheiro porque aquilo já está ali a bater no limite máximo. Está na altura da Apple conseguir mudar um pouco as leis para que os descontos não possam ser mais do que X, não é? Para não desvalorizar o livro a um ponto em que não vale a pena fazer livros a certa altura e não se ganha nada em vendê-los. Isto é sempre mau para os leitores querem desconto, mas eu acho que também compreendem que o desconto a partir de um certo valor é destruir produto. Sem dúvida, sem dúvida. Repara, há este primeiro movimento, não é? Dos 18 para os 24. Tu não podes, há aqui uma coisa que é importante, muitas vezes há essa questão, que também acho lícita, porque é que uma lei de preço fixo, por exemplo, não regula o desconto entre o editor e o retalhista. Isso tem um nome, chama-se cartelização. E, portanto, é ilegal, por um lado, e, além disso, viola um princípio absolutamente, aliás, constitucional, que é a chamada liberdade contratual. Eu tenho a liberdade contratual como editor de fazer um contrato bilateral com quem quer que seja, com as condições que bem me apetecer. Faz parte da lei portuguesa. Eu não posso chegar ao mercado e dizer do retalhista, do grossista, chamemos assim, para o retalhista, o desconto máximo a dar é isto. Isso é cartelização, é ilegal por natureza, a autoridade da concorrência chumbaria sobre isso. Relativamente à questão dos descontos como consumidores, Luís, eu acho que teremos de encontrar com o novo governo, aliás, a APL tem como objetivo, como sabes, já que não foi ouvida para esta lei, de abrir um espaço de discussão onde a APL, a RELI, o Ministério da Cultura, o Ministério da Economia, associações de defesa do consumidor e tal, se sentem para demorar o tempo que for para encontrar ali algo equilibrado que, por exemplo, trabalhe isso. Trabalha a questão dos descontos. Do ponto de vista legal não é fácil, porque da mesma forma que tu não podes cartelizar descontos, também não podes fazer limitações, todas elas muito agressivas àquilo que é o excedente do consumidor, não é? Porque basicamente esses descontos aumentam o excedente do consumidor e do ponto de vista mais ou menos legal e da concorrência e dos direitos do consumidor, num Estado de Direito como é o nosso, felizmente não é possível. Mas eu acho que há ali formas de o fazer. E até te vou dizer o seguinte, eu acho que a entrada de uma Amazon, e se tu tivesse aqui a entrada de outra rede livreira e de mais uma Amazon da vida, provavelmente isso rapidamente se reequilibraria. Estás a perceber? Tu me dirias, mas se não tivermos mais retalhistas, não vão-nos pedir mais descontos? Não. Olhemos para o mercado espanhol mais uma vez, provavelmente levava-nos a uma lei de preço fixo perpétua, como há em Espanha, porque o mercado é muito fragmentado e não é dominado nem pelo lado da edição, nem pelo lado do retalho. Há um equilíbrio entre os dois polos da cadeia de valor, por um lado. Os descontos na média são relativamente mais baixos, quer para o consumidor, quer entre o editor e o retalhista, porque obviamente não havendo domínio de um dos lados, a relação não se faz por descontos com desconto, faz sim muito mais por serviço, por capacidade de entregas, qualidade de serviço, etc, por aí fora. Ok, Pedro. Acho que foi uma conversa muito interessante, porque a Amazon é omnipresente e quando a gente começa a ter filhos e começa a comprar brinquedos e sapatilhas e tudo, a Amazon também funciona perfeitamente. Exato. Se gostas de banda desenhada, como eu mando vir quase tudo da Amazon. Também compro muita coisa na Amazon, principalmente livros na sua língua original, e é isso que tu dizes, estás a comprar um livro e de repente 2 dias depois chegas, eu mando tudo para o escritório que tem sempre lá gente e de repente lá tenho a minha embalagem, quando muitas vezes ainda estou à espera de uma carta do CTT que foi enviada 3 anos e meio antes, não é? Exatamente. Ok, olha Pedro, gostamos muito de ter cá uma segunda vez, devemos arranjar um tema para uma terceira. Muito obrigado. Daqui a 10 anos para estarmos aqui a dizer uns aos outros que afinal falhámos redondamente, provavelmente já trabalhamos no setor dos pneus ou uma coisa assim. Para haver tempo para a Amazon chegar, também é preciso que o Putin não comece a Terceira Guerra Mundial. Ainda está tudo em cima da mesa neste momento. Exato. Ok, pessoal. Luís, Bruno, Pedro, muito obrigado. Prazer imenso, obrigadíssimo. Até à próxima. Espero que vocês aí em casa tenham gostado. Um tema diferente, um Bancast.
Até à próxima. Obrigado.